Olá, paz do Senhor. Estou aqui para trazer uma palavra, porque nós precisamos sempre estar ligados com Deus, buscando a presença do Senhor todos os dias, meditando na palavra do Senhor todos os dias, porque essa é a coisa melhor que a gente pode fazer em nossa vida. É estar sempre buscando uma intimidade com Deus. Amém? Hoje vamos ler 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, que fala assim, está escrito, porque a tristeza que da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Essa palavra diz, que a tristeza que a gente sente vinda de Deus, quando nós cometemos algo errado, que vem aquela tristeza, aquela angústia, E a gente sabe por que é, porque estamos errados, porque erramos, cometemos algo que não agradou a Deus e nossa alma está arrependida. Então a gente confessa a Deus, se arrepende e pede perdão a Deus. E aquilo ali a gente fica livre, Porque como está escrito que aquele que não perdoa não merece perdão. Então, essa palavra diz, que quando a gente fica triste da vontade de Deus, a gente vem e se arrepende, porque nossa alma pede um arrependimento sincero. E a gente sente, volta atrás e se arrepende. E isso resulta em salvação. Mas quando você faz algo errado, que você só sente remorso e não se volta para Deus, não se arrepende, então você acaba tendo só raiva, tendo uma tristeza e você não volta atrás, não se arrepende, não pede perdão. E aquilo leva a pessoa à morte. Pode ser morte de carne, pode ser a morte espiritual, que nós não podemos estar nessa situação, porque Deus, Ele veio, Ele trouxe o Filho dele para morrer por nós. E Ele não fica feliz quando a gente não se arrepende. Então Ele veio para que nós viesse nos arrepender e buscar a face dele, e aí a gente ter a salvação. Em Mateus, capítulo 27, no versículo 3, fala assim, está escrito, então Judas, o traidor, vendo que Jesus fora condenado, sentiu remorsos e foi devolver as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes. Quando Judas ele pecou, ele entregou Jesus, traiu Jesus com um beijo, E falou, aquele que eu beijar é o mestre. Então, ele foi,
por 30 moedas de prata. E quando ele caiu em si, porque a gente vê, quando a gente faz as coisas, é porque já vem sendo ali cultivada em nosso coração, já vem sendo cultivada ali dentro de nós. De pouco a pouco, nós vemos que se não se arrepender, se não deixar aquele sentimento, aquele pensamento, nós vamos acabar caindo naquilo, nós vamos acabar fazendo aquilo que está em nosso coração, aquilo que é o nosso desejo. Porque ele vem, ele está profundo, vai se chegando até a gente cometer o erro que aconteceu com Judas, né? Que ele já tinha o costume de passar a mão no dinheiro, né? No dinheiro de ofertas que vinha para Jesus e os discípulos, ele pegava parte para ele. Então ele foi e ainda achava pouco, né? Sendo conduzido pelo mal que estava dentro dele. E ele cultivava aquilo ali dentro dele até que ele traiu Jesus. E ele teve remorsos. E aquilo foi tão forte para ele que ele quis até se arrepender, mas aquilo foi tão forte para ele que ele não raciocinou que poderia haver um perdão, né? Mas acabou na morte dele, infelizmente. É muito doloroso quando a gente fica sem saída. Então, é por isso que é muito bom a gente estar sempre meditando na palavra de Deus, sempre buscando ao Senhor, a face do Senhor, para que nós não venhamos cair na cilada do diabo e venha tirar a nossa própria vida. Por uma coisa que, né, como Judas fez, por uma coisa que não tinha mais como ele agir o contrário, né? Todos viram o que ele fez. Jesus já sabia o que ele ia fazer, já tinha falado antes, e ele fez, simplesmente fez, mas quando ele veio sentir o que ele tinha feito, já era tarde. E ele achava que era esperto, mas ele foi pego, né, em traição contra Jesus. E ele falou assim: pequei, entregando à morte um inocente. Por isso que a gente tem que pensar muito, refletir muito em tudo que a gente vai fazer. Por isso que está escrito, né? Que a gente pode até se irar, mas não peque. Reflita, pensa, se recolhe um pouco. Vai no quarto ou vai em algum lugar escondidinho ali e conversa com Deus, se humilha nos pés do Senhor, que tem jeito, que vai ter jeito. É assim, sabe? Vamos buscar o perdão do Senhor, vamos se humilhar aos pés do Senhor, para que nós possamos ter o perdão de Deus, porque só Ele pode todas as coisas. Só Ele pode. Então, que nós possamos entender isso, que
buscando a Deus, sempre há uma saída. Em Hebreus, capítulo 12, do versículo 17, fala assim, está escrito: como vocês sabem, mais tarde, quando Esaú quis a bênção do pai, foi rejeitado. Era tarde para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. Esaú, antes, ele só caçava, né? Ele era homem de caça, ele não gostava muito de fazer coisas que viesse melhorar a vida dele, né? Então ele ficava na caça, quando chegava, já chegava muito tarde, desfalecendo de fome, de sede, e queria uma refeição. Então ele vendeu a primogenitura, né, o direito da primogenitura, para o irmão Jacó. Então, chegou morrendo de fome. Ai, para que serve essa primogenitura? Eu estou com fome agora, então pega isso aí para você. Tem gente que não dá valor ao que tem. Acha que amanhã, né, não vai precisar. Só que às vezes a gente faz coisas precipitadas sem saber o dia de amanhã. E nós não devemos agir precipitadamente, agir com, sabe, com euforia, porque amanhã a gente quer se arrepender, mas não pode mais. Como foi o caso de Esaú, que ele vendeu a primogenitura por um prato de lentilha, estava com fome, vendeu, e depois o irmão Jacó, junto com a mãe, né, a Rebeca, teve que enganar o pai para ele receber a bênção antes do irmão. O irmão foi fazer a caça, né? Foi caçar o animal para fazer o guisado para Jacó. Mas para Jacó não, para Isaac, né? E então, quando ele voltou, Jacó já tinha recebido a bênção no lugar dele. E ele não teve mais como receber, mesmo ele implorando, chorando, mas não tinha mais. Aí a gente pensa, não, mas não devia, né? Devia, se ele viu que era a pessoa errada, desfazia, mas não é bem assim. É como uma palavra do rei. Isaac era o rei ali do povo dele. Então não tinha como revogar. Ele deu a bênção e aquilo não podia voltar atrás. Mas aí ele implorou, chorou, mas não teve como voltar atrás. Isso é uma das coisas que dói muito, né? Quando a gente pensa que erramos e às vezes não tem como voltar atrás, como foi esse caso. E como foi o caso de Judas, né? Ali não dava mais para voltar atrás. Mas no caso de Judas, ele se matou. E no caso de Esaú, ele queria matar o irmão.
o irmão conseguiu fugir e Esaú passou um tempo para se revoltar contra aquela situação, e então ele foi, né, próspero depois, no futuro. Então que a gente possa pensar muito bem que se arrepender com Deus traz um arrependimento de salvação. E se arrepender com Deus é muito melhor do que a gente primeiro se irar e não ter como voltar atrás. Porque na ira nós podemos tirar nossa vida, com a ira nós podemos fazer muitas bobagens e não termos mais tempo para voltar atrás. Então é uma hora de todos nós refletirmos em tudo que vamos fazer, em tudo que estamos fazendo, para que a gente venha obter a salvação de Deus. Amém? Espero que vocês tenham entendido, porque isso falou muito comigo também. Que Deus abençoe e guarde a todos vocês em nome do Senhor Jesus.